once it's black, then it's white. I guess the aim is to search, not to find. Happiness is here, oh, happiness is there. It hides itself for us to seek it. It always has a trick to confuse us, always flees. Happiness is here, oh, happiness is there. I caught a glimpse today in the mountains. I caught a glimpse looking for fountains, didn't you? Whenever I try to catch this mysterious catch, oftentimes I confess I just can't. It changes from side to side. Once it's black, then it's white. I guess the aim is to search, not to find. I'll keep walking while this game is still on. I'll keep searching while my brain is not stuck. I have learned a lot of patience in the past, but now it's the present and I need to run fast. But now it's the present and I need to run fast. And now it's the future. O clipe que você acabou de assistir é do erestinense Thiago Desorge, que atualmente mora no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, ele lançou uma música que carrega muitos significados. O nome dessa música que você acabou de conferir o clipe se chama Happiness e ela tem aí toda uma história por trás, né, nesse período da pandemia. Mas quem vai falar melhor a respeito dessa música, desse clipe e toda a história que ela carrega é o próprio Thiago Desorge, que está hoje aqui conosco de forma online e vai conversar um pouquinho conosco sobre música, sobre esse clipe e trocar muitas ideias aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Thiago, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigado, Tayane, obrigado e vamos lá. Vamos lá então. Thiago, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes também lhe conhecerem melhor, né? Atualmente, assim, você trabalha com música e qual que é a sua história nesse meio, assim? Por que você decidiu lançar esse clipe durante a pandemia? Então, Tayane e ouvintes, né? Eu não trabalho com música, né? A música não é a minha profissão, mas sempre foi a minha paixão, né? E curiosamente foi durante a pandemia que eu consegui parar para me conectar, não só para me conectar comigo, mas para encontrar o tempo que eu precisava, né? Porque eu trabalho, como eu falei, eu não sou músico, então eu trabalho numa grande empresa, uma empresa de porte nacional, uma função que me exige muito. E, paradoxalmente, foi durante a pandemia, quando tudo parou, apesar de o meu trabalho ter até se intensificado, mas com o fim do corre-corre, né? Eu moro na Barra da Tijuca, trabalho no centro, enfim, não conseguia parar. Então, com a pandemia, paradoxalmente, eu consegui parar, consegui focar em mim, consegui ter tempo para isso, e aí deu um clique e começaram a sair músicas. A primeira, inclusive, eu fiz sobre a pandemia, né? Mas nem está no canal, está num outro local. E foi onde deu start, né? As músicas que vieram na sequência, como Happiness, não tratam da pandemia em si, tratam de questões, como todo artista fala das suas questões internas, né? Mas curiosamente foi sim, no momento da pandemia, nesse momento tão triste, que tudo isso veio à tona. Falando também um pouquinho agora em relação à inspiração, né, para compor essa música. Quais foram as suas inspirações para fazer essa letra e que traz também alegria, né? Quando a gente ouve, ela é uma música assim muito leve, né? Ela traz uma sensação assim de leveza. Como que foi a composição dessa música?
Então, foi até curioso, porque eu tinha composto outras músicas, né? E eu estava de férias em Visconde de Mauá, que é um lugar aqui na Serra Carioca, bem bacana, tava numa casinha no meio do mato, lá um chalezinho, para trabalhar na pré-produção de 3 músicas que eu iria gravar. E aí, nesses 10 dias que eu fiquei lá, acabei compondo outras 3 músicas, e uma delas foi Happiness. E justamente por isso que tu falou, pela facilidade, pela leveza que ela tem, né? Outras músicas serão mais densas, depois virão mais densas, mas Happiness realmente é uma música muito leve. E aí a gente optou por colocar ela como primeira da fila, ela acabou passando à frente de todas. E assim, a inspiração, eu acho que o que me leva a escrever são os meus questionamentos internos, o que eu estou fazendo com a minha vida, qual é o propósito da vida, e a busca pela felicidade que todos temos, né? Mas que nem sempre, ou quase nunca, é permanente e está sempre ao nosso alcance, né? Então a letra fala sobre isso, né? De que a gente busca, 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 consegue momentos, mas quando na hora de vou agarrar isso aqui, vai ficar comigo para sempre, não é assim que funciona. Mas eu acho que no final a letra fala que o propósito é justamente isso, que a gente tem que ter a motivação de procurar. Eu acho que isso é o que importa, é o que leva as pessoas para frente, e que cada um caminhe em busca do seu propósito de vida, né? Eu acho que ela fala sobre isso, que no que diz respeito à felicidade, claro que encontrar é importante, mas estar motivado a procurar é o grande segredo, na minha opinião. Tiago, agora falando em relação à construção do clipe dessa música, como foi o processo de construção dessa música? Quais foram assim os componentes assim principais para projetar essa música, as ideias? Conta um pouquinho para nós. Foi super interessante, assim, porque eu comecei a buscar pessoas que pudessem me ajudar a fazer o clipe, né? E eu não tinha familiaridade com isso. Eu comecei a procurar empresas, coisas e tal. Até que falei com um grande amigo meu, também músico, grande músico arechinense, chamado Felipe Tedesco. E ele me indicou o Alisson Santos, que foi quem fez quem bolou, enfim, quem trabalhou junto comigo nesse clipe. E a gente fez uma parceria. O Alisson veio para o Rio de Janeiro, né? Na verdade a gente gravou 3 clipes aqui. Eles vieram para o Rio de Janeiro, passaram 10 dias aqui, foi super divertido. Veio ele e o Arthur Padilha, uma grande figura também. E a gente foi se conhecer, bebeu cerveja, conversou muito. E esse clipe originalmente ele era para ser gravado somente em Erechim. Ele tem trechos gravados em Erechim, né? Aquelas montanhas que aparecem. O Igor Cardoso fazendo uma participação, eles são em Erechim. Originalmente seria só com as montanhas de Erechim. Em determinado momento eu me dei conta de que, meu primeiro clipe eu não estou aparecendo, né? E aí, meio que por acaso, assim, no dia que a gente foi fazer fotos, a gente foi gravar, a gente foi para o Parque Lage, que é onde aconteceu, na verdade, as gravações no final das contas, e, vamos fazer o clipe aqui então, vamos gravar aqui, vamos ver o que sai. E aí, muito no feeling, muito na hora, assim, saiu. E eu acho que ficou legal, como tu falou, acho que o clipe acaba passando também em imagens a leveza que a música propõe na sonoridade, né? Então foi uma experiência muito legal, o Gurizada veio para cá, conhecer o Rio, e nós nos divertimos muito, foi massa. Realmente a gente acompanha também assim uma cultura muito grande musical aqui na nossa cidade, aqui em Erechim. E a gente acompanha também, Tiago, que muitos cantores, eles se formam aqui em Erechim, na nossa cidade, eles acabam também, às vezes, mudando de cidade ou para trabalhar ou também para seguir nesse ramo da música. Mas eu gostaria de saber de ti, tu moravas aqui em Erechim, certo? Por que você foi morar no Rio de Janeiro? Como é que foi? Conta um pouquinho assim da tua trajetória. Aqui na nossa cidade e aí no Rio de Janeiro. Sim, sou erechinense nato, sou da capital do mundo, como costumo falar, brinco, pessoal. Onde é que tá Erechim? Capital do mundo, pessoal, capital do mundo. Então, sou da capital do mundo, saí de Erechim com 17 anos para fazer faculdade, na época em que Erechim não era farta em faculdades e cursos universitários como é hoje, né? E depois cheguei a voltar durante 2 anos, morei 2 anos em Erechim, e aí entrei nessa grande empresa que eu trabalho, entrei há muito tempo. Iniciei em Porto Alegre, depois fui para o Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro, morei 3 anos aqui, voltei a Porto Alegre, morei em Salvador e agora estou radicado, espero que definitivamente no Rio. O que é bom, assim, a gente, claro que Erechim é uma baita cidade, é um lugar que muito estruturado, muito bonito, impressiona todos que eu levo para conhecer, mas o sair do seu círculo, assim, enriquece, né? Então, eu acho que traz uma visão de outras realidades, de outras culturas que sempre agrega, assim, enriquece muito. Então,
o que foi uma fatalidade, porque na época não existia uma faculdade que eu pudesse fazer, a que eu queria, pelo menos não existia, acabou por se tornar algo bacana, e eu me encontrei como uma pessoa do mundo, assim, na verdade é isso, gosto muito de viajar, assim, como às vezes eu me vejo assim, penso, o universo ainda está em expansão, eu também estou ainda indo, não sei para onde, exatamente, embora adore o Rio para morar, mas eu acho que quanto mais se conhecer, eu tenho essa ânsia por viajar também, minha segunda grande paixão são as viagens, mas sempre volto para ir. Agora, em função da pandemia, um pouco menos, mas costumo voltar para ir pelo menos uma vez por ano, para essa nossa terrinha. E tem grandes talentos, viu? Tem grandes talentos, e é bom que as pessoas, que surge, que se abre espaço quando vocês estão abrindo, assim, muito legal. Realmente. Agora falando também, Thiago, em relação, antes tu comentou um pouquinho em relação à pandemia, né? Eu gostaria de saber na tua visão, assim, na tua avaliação, nesse momento, qual é o principal papel, assim, de quem gosta de música, quem pretende trabalhar com a música, quem aí nesse período acabou também aproveitando, né, para expor melhor o seu trabalho, a sua música, qual seria o papel do músico nesse período, de quem trabalha com cultura? Eu acho que a gente só dá o que a gente tem, né? Então não adianta assim eu querer me provocar a dar algo diferente do que eu tenho para dar. Cada um acho que tem que fazer essa reflexão interna, né? A mim, né? Esse momento propôs uma reflexão e a possibilidade de compor, né? De fazer as minhas músicas. Durante a pandemia eu fiz, assim, falando especificamente de uma ação legal, foi tocar na varanda. Aqui a minha varanda dá para 5 prédios, né? Embora distantes, mas tem uma visibilidade legal. E aí toda sexta-feira eu fazia um showzinho aqui, foi muito massa, assim, mas eu não fiz com o propósito de servir a alguém, mas eu acho que a gente sempre, quando a gente explora o que nós temos de melhor, o que para nós é o nosso propósito de vida, né, a nossa realização, à medida que a gente faz o que a gente gosta e explora aquilo, é tão intenso e é tão verdadeiro que acaba tocando outras pessoas, acaba ajudando as outras pessoas a se pensarem também, né? A minha música tem essa característica, ela é bastante reflexiva, não é uma música só de ouvir, curtir, ela tem uma letra que propõe uma reflexão, então acaba sendo um efeito, não um efeito colateral, mas eu acho que é isso, né? É uma troca, a gente se centra, internaliza e depois volta para o mundo com as produções, e isso tem um ciclo virtuoso, digamos assim, né? Assim, por exemplo, né, só divagando um pouco, né, quando a gente olha para a década de 70 e a gente vê, pô, quantas bandas incríveis surgiram naquela época, por que será que Deus olhou para aqueles iluminados daquela geração e disse, nossa, são vocês? Não é isso, é que existia todo um contexto social, né? As pessoas se mobilizaram com aquilo, começaram a fazer música e depois veio outra banda e começou a fazer, e uma se inspirou na outra e começou a fazer. Então tem todo um movimento, tudo é movimento, né, na nossa vida. Então nada é isolado. Então, à medida que alguém produz alguma coisa e coloque no mundo e outras pessoas se sensibilizem com aquilo, às vezes acaba instigando outras pessoas a fazer, acaba criando um movimento, né? Existem vários aí que foram criados nessa perspectiva. E então, assim, é uma troca, acaba sendo uma troca, embora a motivação seja interna, principalmente no meu caso. Especialmente no meu caso. Exatamente. Antes, Thiago, tu também comentou essa questão da música, né, há alguns anos atrás. E a minha próxima pergunta, ela vai ao encontro disso também. Alguns anos atrás, as bandas, principalmente, assim, elas faziam música com uma ideologia, né, digamos assim, com um assunto que elas queriam lutar, que elas queriam incentivar a juventude a lutar por aquilo, algum direito, né, alguma ideia. Atualmente, a gente não visualiza tantas bandas assim com esse viés, né, de, digamos assim, lutar por algo. Eu gostaria de saber, na tua opinião, tu acredita que nos dias de hoje, falando aqui do Brasil, né, principalmente, que talvez falte assim algum estímulo nessa área musical, da cultura, para talvez as bandas ou os artistas lutarem por algo, assim, por meio da música, por meio da cultura? Sim, eu acho que, embora exista um movimento externo, né, quando a gente olha o caso clássico da década de 60, 70, né, que vem um pós-guerra, uma cultura de paz e amor, que aquilo mobiliza toda a sociedade, mas aquilo toca as pessoas, e a partir de tocar as pessoas é que as pessoas metabolizam aquilo e fazem as suas produções, que depois, como eu acredito, vão contagiando e gerando outras produções.
o Brasil hoje está inundado de questões a serem que podem servir de motivação para se escrever uma música, né? Questões não faltam, né? Ainda mais hoje em dia com a difusão das informações, a gente tem causas é o que não faltam, mas por outro lado a sociedade vive um momento em que não quer, né? Em boa parte não quer pensar muito, quer seguir no embalo, bem entorpecido e vamos em frente. À medida que as pessoas se sensibilizem com alguma causa, e ela pode ser uma causa externa ou uma causa interna, né, acabam surgindo as produções. Então eu acho que é mais uma questão de quem está, e aí falo eu aqui sem experiência nenhuma, né, mas assim, contando com a minha própria, né, de quem está a fim de fazer alguma produção, primeiro parar e olhar para si mesmo, né, e ver o que eu realmente me sensibiliza, o que eu quero dizer. Que é o primeiro passo de tudo, a gente não consegue falar sobre o que não é a nossa verdade, né? Então eu não acho que faltem causas, acho que sobram motivações, sobram causas. A questão é cada um entender, sob o seu ponto de vista, qual é a causa que não precisa nem olhar para fora, parar, ficar um pouquinho em paz e entender o que o mobiliza, porque aquilo certamente vai ser matéria-prima para produções artísticas. Seria também nesse sentido de o que o músico ele quer dizer para a sociedade, né? Olhando para si mesmo, as palavras dele, né? Que mensagem que ele quer passar, digamos assim, né? Agora falando dessa música, né? Você lançou recentemente essa música. Futuramente, assim, você pretende lançar outras músicas? Será que esse clipe, assim, ele foi o gancho para ti de repente pensar em novas produções? Então, Tânia, como eu te falei, eu tive um ano super profícuo, né? Compus mais de 30 músicas nesse período, então tenho outras 7 músicas já gravadas, estou iniciando a produção de outras 5, e elas virão em sequência, né? Nos próximos meses virão a próxima, uma música que eu gosto muito, deve vir ou dia 29 de setembro, ou dia 9 de outubro, ou 5 de novembro, deve se estrear, também vai ter um clipe, né? Eu te falei, tem 4 clipes, na verdade, já gravados. Então essas músicas vêm e na sequência vem um álbum, né, que é um sonho, uma realização de sonho, fazer um álbum. Isso vem lá, imagino que no primeiro semestre do ano que vem. E como eu brinco, eu só paro agora quando acabar o dinheiro, porque estou super feliz, super empolgado e com muita coisa para mostrar, com muita coisa que já produzi, com outras coisas que continuo produzindo. Achei parceiros legais, pessoas que conseguiram captar o que eu queria dizer e me ajudaram na construção das músicas. Não é um processo exclusivo, embora seja autoral único, não é um processo exclusivo, tem participação de vários músicos, né? Então encontrei um ambiente bacana e acho que que virá também é muito legal, na minha humilde avaliação. Com certeza, e nós vamos aguardar aí, vamos acompanhar o lançamento dessas músicas que você comentou. Agora, chegando quase ao fim da nossa conversa, a gente falou bastante de música, né? Bastante dos clipes. Eu gostaria que tu contasse para nós, assim, o que a música ela representa para você na tua avaliação, o que ela significa? A música, assim, desde cedo ela foi talvez o catalisador do encontro comigo, né? Eu ouvia as músicas, eu ouvia o Pink Floyd, eu ouvia o Supertramp, Neil Young, e aquilo me levava a me conectar comigo, pelo que a música propunha, às vezes nem a letra. Depois, muitas músicas eu vinha saber depois que a letra, era exatamente o que eu estava sentindo, mas às vezes, como é um casamento perfeito, uma construção maravilhosa desses grandes artistas entre música e letra, a própria música, a melodia acabava propondo uma reflexão minha sobre temas que eram internos meus, né? Então a música sempre teve essa importância e eu sempre gostei da música, sempre convivi com a música. Então fazer música para mim sempre foi um sonho. Eu sempre toquei muita música cover, né? Mas eu sempre tive o sonho de fazer a minha própria música. Então isso é uma realização, é de uma certa forma encontrar um propósito para a vida, né? A vida, eu acho que a gente tem que descobrir os nossos propósitos, aquilo que a gente realmente tem de melhor, que vai nos abastecer e vai contínuo abastecer as pessoas, porque é o nosso melhor que a gente está internalizando, produzindo, depois entregando para o mundo. Então, para mim tem esse sentido, e tem a questão também de me aproximar das pessoas através do discurso, encontrar pessoas que tenham a mesma maneira de pensar, né? Essa oportunidade aqui está sendo super legal, eu agradeço a vocês por isso. Quer dizer, acaba também a música sendo uma forma de conectar, né? Então, tem todos esses aspectos que para mim são super importantes.
Realmente, nós também ficamos assim muito orgulhosos, né, de saber, né, que pessoas que vieram daqui de Erechim, né, hoje estão crescendo naquilo que acreditam, nos seus sonhos, né, depositando a sua energia naquilo que realmente gostam. Tiago, nossa conversa está muito boa aqui, né, uma conversa sobre cultura, sobre música, mas já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. E nós já aproveitamos, né, para lhe agradecer pela participação, pela sua disponibilidade em conversar conosco e contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho desse clipe, né, que o pessoal conferiu, que traz essa paz realmente de espírito, essa leveza. Nosso muito obrigada. Eu que agradeço a todos, um abraço a todos os erechinenses. Quem tiver curioso pode acompanhar pelo Instagram, né, @desordmusic. Ou se não no Spotify, Desord, Facebook, YouTube, enfim, quem tiver curioso acompanhe, que tem bastante coisa legal vindo aí, e é um prazer ter os nossos nobres e queridos erechinenses da capital do mundo acompanhando isso, tá bom? Obrigado mesmo. Perfeito. Bom, e a você que nos acompanhou, nós também agradecemos muito a sua participação, a sua audiência. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.